Ora, cá está então mais um espaço abordagens, aqui na Norte Litoral TV, no programa 9 da manhã. Do outro lado, connosco, como sempre, em direto de Fãs, Posente, cá temos a doutora Sandrine Casarola. Viva, bom dia. Bom dia. Bom dia. O tema que hoje trazemos tem muito a ver com a atualidade, ainda por cima hoje é o Dia da Criança Africana, eu creio que é isto. E vamos falar-vos, de certa forma, daquilo que tem acontecido de violência sobre a segregação racial a propósito da morte de George Floyd nos Estados Unidos e a manifestação que, entretanto, houve um pouco por todo o mundo, diversas manifestações. De que forma é que, doutora Sandrine, isto nos pode influenciar, assustar? E uma vez que é um assunto que está na ordem do dia, ligado à televisão, é disto que se fala. Bom dia. Em primeiro lugar, enquanto nós estivermos a falar e falarmos e a comunicação social continuar a falar que um branco matou um preto ou que um preto matou um branco, em vez de falarmos efetivamente que um ser humano matou outro ser humano sem necessidade nenhuma, vai continuar a haver racismo, não é? Porque estamos a colocar aqui pretos e brancos, ou negros e brancos, não estamos a colocar seres humanos todos em igualdade. Portanto, nós temos é que pensar naquilo que aconteceu nos Estados Unidos como um ser humano que matou outro ser humano. Independentemente da cor, de quem matou quem, de quem era a vítima ou não. Porque aqui o que está em causa, efetivamente, é que um ser humano matou outro ser humano. É uma forma de vermos as coisas que deveria ser a correta, não é? Exatamente. Portanto, nós aqui não temos que olhar para a raça, nem para a cor da pessoa, mas para o ato de violência que existiu, aparentemente desnecessariamente, e, portanto, não a ver com uma questão racial, porque existem, se formos a ver estudos e percentagens, então vamos ter panos para manga e vamos falar durante muito tempo de brancos, de negros, de etnias, de religiões. Portanto, nós temos que pensar todos em seres humanos e não propriamente na raça de cada um. Muitas vezes somos nós próprios, independentemente, lá está, da raça, da religião, da orientação sexual, somos muitas vezes nós mesmos que criamos essa divisão ao pormos-nos de lado. Por exemplo, há quem diga que muitas vezes os negros são mais racistas que os brancos e vice-versa. Tudo isto é muito complicado, mas a segregação racial, religiosa, ela existe aí desde o início dos tempos, não é? Exatamente. Para quem viveu em África, para quem esteve em África, nós sabemos... Tu estiveste várias vezes em África? Estive várias vezes em África. Uhum. E sabemos que infelizmente o racismo existe. O racismo existe do branco para o negro, do negro para o branco e do negro para o negro. Do negro mais claro para o negro mais escuro, do negro mais rico para o negro mais pobre, do branco mais rico para o branco mais pobre. Portanto, existe racismo se falarmos em raças, mas mesmo existe esta discriminação dentro de classes sociais, dentro da mesma raça, não é? Portanto, existe sempre este preconceito, existe discriminação, as pessoas não se conseguem ver todas como igual, porque são de classes sociais diferentes, por exemplo, ou são de etnias diferentes, e portanto isto existe independentemente da raça, independentemente da cor. O que é que pode ser feito? Ou seja, há cura para isto? A sociedade está tão... A sociedade, nesse aspecto, está tão doente há tantos anos que se calhar pensamos que isto vai ser sempre assim, não? É assim, eu acho que é uma utopia muito grande acharmos que vai deixar de existir. Temos que ser realistas e para isso a sociedade tinha que mudar muito, as mentalidades tinham que mudar muito, apesar de eu achar que com o passar dos anos as coisas também já têm evoluído. Isto basta falarmos, por exemplo, da orientação sexual. Uhum. Há 30 ou há 40 anos atrás falarmos da homossexualidade era um tabu muito grande, era um tabu enorme. Um pai ter um filho homossexual era uma vergonha tremenda. Hoje em dia, e muito também pela comunicação social, pelas telenovelas, pelos filmes. Pela abertura que existe.
veio abrir muitas mentalidades e as pessoas já começam a achar isto normal. Assim como quando foi, por exemplo, os filhos da primeira mãe solteira ou dos primeiros pais divorciados, na escola acabava sempre por haver alguma discriminação, hoje em dia já é normal. Portanto, nós temos que, a normalidade somos nós que a fazemos, o que é normal ou não é aquilo que a maioria acha que é normal, não é? Acha que é o certo, acha que é o correto. Portanto, está na nossa mentalidade, está na nossa responsabilidade também enquanto pais e educadores, mentalizarmos e educarmos os nossos filhos e os nossos educandos de forma a que não haja esta discriminação, independentemente se é pela raça, se é pelo estatuto social, se é porque é mais magro ou mais gordo, se é pela orientação sexual, seja pela religião, seja porque for, se cabe-nos a nós enquanto educadores educar as crianças de hoje em dia para que não sejam, não hajam de forma discriminatória com ninguém. Ora, aí está, portanto, o futuro, o bom futuro está na mão de cada um de nós, na vida de cada um de nós, é um pouco isso. Nós temos de aprender a construir o futuro lado a lado. Exatamente, somos todos iguais, somos todos seres humanos, temos todos sentimentos e às vezes nós próprios inconscientemente, e quando digo nós de uma forma geral, não é? Estamos a ver uma televisão e vemos num telejornal um menino mais gordinho e até dizemos, olha que gordo. Uhum. Já estamos a discriminar, já estamos a ensinar aos nossos filhos a chamar aquela criança de gordo. Por isso nós próprios temos que pensar nós somos o reflexo daquilo que os nossos filhos poderão ser no futuro. E portanto parte da nossa responsabilidade não emitirmos este tipo de discriminação perante ninguém e portanto educar as nossas crianças de que todos somos iguais. Está então na consciência de cada um para que isso possa acontecer e fazer um mundo melhor, um caminho melhor para a humanidade que, enfim, tal como tu disseste, ao longo dos anos as coisas têm vindo a melhorar, mas não há dúvida de que a discriminação, seja ela qual for, vai sempre existindo. Esperemos que cada vez menos isso aconteça. Eu acho que foi uma conversa interessantíssima para que as pessoas possam ficar a pensar lá em casa naquilo que cada um de nós pode fazer, até ao passar na rua e ao deparar-se com um caso destes, também está, digamos, na consciência de cada um e na ação de cada um, pôr um ponto final em algumas das situações que nós tantas vezes vemos por aí. Exatamente, portanto todos nós podemos fazer um pouquinho mais para que o mundo seja melhor, portanto está nas nossas mãos também. Está nas nossas mãos. Doutora, até à próxima semana, foi um prazer imenso, mais uma vez, este espaço de abordagens. Abordamos assim um tema que está na ordem do dia, a discriminação racial, a propósito de George Floyd e de tudo aquilo que tem acontecido, entretanto, também nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Aliás, podemos ainda falar de um outro aspecto que é depois as manifestações, doutora, que fizeram com que toda a gente se tivesse esquecido do distanciamento social. Pois, o problema está aí. O problema é que depois muitas pessoas aproveitam estas manifestações para fazer desacatos, para fazerem atos mais violentos, que de outra forma poderiam ser mais punidos por isso, e aproveitam estas manifestações não só pelo propósito do fundo da questão, mas muitas vezes para gerar o caos também. Exatamente. Até porque nós manifestarmos de forma violenta não estamos a ajudar nem estamos a caminhar para a resolução da situação. Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Continuação de uma ótima semana e até para a semana aqui na Norte Litoral TV. Ok, até para a semana. Obrigada. Até para a semana.